Vamos falar sobre cidadania portuguesa, nacionalidade portuguesa. Será que alguma coisa mudou? Será que vai mudar? Se vai mudar, quando vai mudar? Eu vim falar sobre esse assunto contigo. Me chamo Mayara Beckerzuc, eu sou advogada no Brasil e em Portugal e já atuo há mais de 4 anos nessa área, então posso trazer um pouquinho da minha experiência. Pensando do ponto mais importante, algo já mudou? Não, nada mudou na lei de nacionalidade nesse momento. O que nós temos é um projeto de lei que tramita no parlamento para se tornar lei e alterar a atual lei que nós temos. E que pontos eles querem alterar e qual que é a probabilidade? Vamos começar aqui pelo principal, nacionalidade por tempo de residência. Se você hoje tem 5 anos de residência legal, contabilizando os últimos 15 anos, independentemente se são consecutivos ou intercalados, você pode pedir a sua nacionalidade por tempo de residência. E são 5 anos independentemente da sua nacionalidade. Então, se eu sou brasileira e eu tive, por exemplo, 2 anos morando lá em 2018 e mais 3 anos morando agora em 2020 em diante, e eu tenho 5 anos totais e tenho uma residência hoje atualmente válida, eu posso iniciar esse processo de nacionalidade junto da conservatória de um advogado para poder pedir minha nacionalidade. Se eu sou uma pessoa que tem nacionalidade venezuelana e eu tenho 5 anos também posso iniciar tendo esses 5 anos inteiros. Um adendo aqui que quem não tem nacionalidade de um país da CPLP, que é Comunidade de País de Língua Portuguesa, vai precisar provar que tem conhecimento da língua portuguesa, então precisa apresentar esse comprovativo junto do pedido. Mas o que vai mudar nessa parte da cidadania, considerando que hoje são 5 anos? Basicamente, eles querem aumentar de 5 para 7 anos para quem é da CPLP, né, que eu mencionei agora, CPLP, Comunidade de País de Língua Portuguesa, ou então de 5 para 10 anos para quem é de outras nacionalidades. E, além disso, eles querem acrescentar um teste para que você prove que conhece a cultura e a comunidade portuguesa de modo adequado, que assim possa obter a nacionalidade portuguesa. Então, não basta só ter os 5 anos, tem que também passar nesse teste, que ainda não sabemos como vai ser, mas basicamente é para atestar o seu conhecimento da cultura portuguesa. Então, além de aumentar o tempo, eles querem aumentar os requisitos. Portanto, se hoje você já tem os 5 anos, não espera, já vai atrás agora de iniciar esse processo. Lembrando que são 5 anos dos últimos 15 anos, como eu mencionei. Então, não precisa que você tenha 5 anos imediatamente anteriores ao pedido. Basta ter 5 anos ao total, ok? Agora, sobre contabilizar manifestação de interesse, espera de autorização, visto e tudo mais. Para visto de residência, pode ficar tranquilo que isso conta, porque na própria lei fala que o tempo de visto e de autorização contabilizam em conjunto. Agora, sobre a questão de manifestação de interesse e processos que você só estava aguardando a emissão da sua autorização e passou aí 1 ano, 2 anos esperando essa autorização ser emitida. Esse tempo de espera, pela lei, é para considerar, mas falta um regulamento para deixar claro se contabiliza ou não e de que ponto contabiliza. Então, portanto, dos 19 conservadores, são 19, alguns aceitam, alguns não aceitam. Tem como debater? Tem como debater. Então, se você tem 5 anos contando o tempo de manifestação e você quiser tentar utilizando esse período, é possível sim. A conservatória aceita, mas se o conservador negar, dizendo que não é possível porque não foi regulamentado, dá para tentar debater aqui, não é garantido, mas é uma tentativa, ok? Pronto, então com relação a tempo de residência, é isso. Agora vamos a crianças nascidas em Portugal. Hoje, uma criança que nasce em Portugal, filha de estrangeiros, ela pode obter nacionalidade de 2 formas. A primeira como originária, então só basta que um dos pais, quando a criança nasceu, no dia que a criança nasceu, tivesse a autorização de residência ou visto, ou que tenham pelo menos 1 ano morando em Portugal, mesmo que sem autorização de residência, mas tenham como provar esse 1 ano, ou que um dos pais nascesse em Portugal, tivesse nascido, mas sem a nacionalidade portuguesa. Então, se seu filho nasceu aqui em Portugal e você, quando ele nasceu, cumpria um desses 3 critérios, essa criança deve ser considerada portuguesa originária. Mas, se eventualmente você não cumprir nenhum desses critérios ou não tem como provar nenhum deles, aí nós entramos na segunda forma, que é como naturalizada. Como naturalizada, precisa cumprir ou a criança ter estudado pelo menos 1 ano aqui em Portugal, ou um dos pais ter obtido autorização de residência depois do nascimento dessa criança, ou um dos pais já estar há pelo menos 5 anos morando em Portugal, mesmo que sem autorização de residência. Então, existem essas 2 diferenciações aqui de tipo de processo, e hoje é assim que é possível. O que eles pretendem mudar? Na forma originária. Então, para a criança que nascesse depois dessa alteração, só seria possível se um dos pais tivesse autorização de residência pelo menos 3 anos no ato do nascimento. Então, hoje, com autorização de residência, não tem tempo mínimo. Então, eu cheguei em Portugal, tenho autorização de residência, meu filho nasceu no dia seguinte, português originário. Mas, com a alteração da lei,
se torna o mínimo de 3 anos de residência legal. Então isso atrapalha muito o processo. E saiba que nacionalidade originária é muito melhor que a naturalizada. Então, se o seu filho nasceu aqui em Portugal e no ato do nascimento ele não foi considerado português, mas você cumpria um desses 3 critérios, ter autorização de residência, ou morar há pelo menos um ano em Portugal, ou um dos pais ter nascido em Portugal, mas não ser português, já corre iniciar esse processo de retificação de assento de nascimento. Esse é o nome do procedimento. Não é um pedido de nacionalidade, é retificação de assento de nascimento. E aí vai ser corrigida a nacionalidade dessa criança que antes era estrangeira e se torna uma portuguesa. Agora, se você não cumpria, mas cumpriu depois do nascimento, você pode sim pedir essa nacionalidade como originária, ok? Vamos aqui à terceira situação agora, para quem é pai e mãe de criança portuguesa originária. Então aqui entramos num dos principais detalhes. Hoje, uma criança portuguesa originária transmite a sua nacionalidade para os pais. Então, se eu tive um filho que nasceu aqui em Portugal e ele foi originário, ele vai me transmitir essa nacionalidade também. Então, hoje, se você tem um filho que cumpre esses critérios e você pode pedir essa retificação, ou ele já foi considerado português originário no ato do nascimento, e você está há pelo menos 5 anos morando em Portugal, mesmo que sem autorização de residência, você pode pedir a sua nacionalidade como ascendente de português. Hoje, isso ainda é possível. Porém, se eles alterarem a lei na proposta que eles estão fazendo, vai deixar de existir essa forma de pedido de nacionalidade. Então, se você cumpre esses critérios, já pede antes que possivelmente a lei mude, né? A outra forma que eles querem também tirar da lei de nacionalidade é para os descendentes de judeus sefardita. Então, esse tipo de nacionalidade portuguesa foi criado sem limite geracional. Então, se você teve um português lá 16 gerações atrás, que era aqui de Portugal e foi expulso devido à sua religião ou teve que ser convertido a católico devido à sua religião, isso se chama um judeu sefardita. E ele transmite para você o direito de ser português. Inclusive, a comunidade judaica aqui de Lisboa se manifestou contra essa alteração à lei, dizendo que não é só simplesmente uma reparação histórica por todos os erros que Portugal cometeu com os judeus no passado, mas porque os seus descendentes têm esse direito. Então, impedir esses descendentes de ter esse direito é literalmente querer apagar essa história. Então, é por isso que eles se manifestaram contra essa alteração à lei. Mas, se o governo quiser alterar mesmo, tendo essa contrariedade, eles podem sim, né? Então, eles querem deixar de existir, tirar essa forma de nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas portugueses. Então, é bem interessante que você, de repente, faça uma busca aí de nacionalidades no seu passado para ver se você localiza algum judeu sefardita e assim poder ter nacionalidade por meio desse ascendente que você teve. Também é importante lembrar que a lei mudou no ano passado, em abril de 2024, trazendo aqui a exigência de 3 anos de residência legal para quem quisesse pedir essa forma de nacionalidade. Então, se você cumpre com esses 2 critérios, é descendente e tem os 3 anos, pode sim já iniciar o seu processo. E caso você precise de auxílio para encontrar esse português, a gente trabalha com esse tipo de busca, tá? É só entrar em contato conosco pelos dados da descrição do vídeo. Tá pensando que parou por aí? Não, não, não. Ainda tem mais alterações que eles estão propondo. Agora entramos na parte dos netos de portugueses. Hoje, quando você é neto de um português, você consegue obter essa nacionalidade independentemente de estar morando em Portugal ou ter qualquer ligação com a comunidade portuguesa. Basta ser descendente. Mas eles querem acrescentar aqui a obrigatoriedade do neto provar que tem essa ligação com a comunidade portuguesa. Nós acreditamos que o teste vai ser bem parecido com aquele que vai ser aplicado no tempo de residência. Então, se você é neto de português ou conhece alguém que pode ser neto de português ou nem sabe se é ou não, já investiga esse passado aí para garantir esse direito antes que você tenha que provar qualquer ligação com a comunidade portuguesa, porque o processo vai se tornar mais burocrático. Então é algo que provavelmente, se a lei for aprovada, vai entrar em vigência e você vai ter aí mais uma exigência para cumprir. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre as crianças nascidas em Portugal, que caso você não cumpra os critérios no ato do nascimento, depois do nascimento ainda é possível pedir nacionalidade desde que um dos pais more aqui pelo menos 5 anos, ou a criança tenha frequentado o ensino aqui pelo menos 1 ano, ou um dos pais adquira a autorização de residência depois? Então, eles também pretendem alterar essa parte, exigindo que os pais tenham 5 anos de residência legal, junto com a criança estudar aqui há pelo menos 1 ano e não ter nenhum registro criminal. Então deixa de ser opcional e passa a ser cumulativo. Então são 3 requisitos que precisam estar em conjunto aqui. Dentre esse monte de proposta ruim, pelo menos uma proposta positiva. Eles querem aqui instituir a possibilidade de você pedir como bisneto de um português. Então, até então, a lei permite que você peça a ter como neto. Até tem uma parte na lei que fala sobre poder conceder para descendentes sem limite geracional, mas é algo bem difícil de aplicar e muitas vezes não sendo aceito na prática. Então, com essa alteração à lei, possibilitaria que o bisneto de português obtivesse a nacionalidade também. Só que, atenção, lá tem escrito que pode conceder, diferente das outras formas de nacionalidade, como neto, como filho,
como por tempo de residência. Essa não é o governo deve, né? Aqui é o governo pode. Se não for do interesse do governo, eles podem simplesmente negar o seu pedido, mesmo que esteja tudo certinho. Então, se você cumpre para outro tipo de pedido, é melhor seguir por esse outro tipo de pedido do que contar com essa possibilidade. Pronto, então com relação aos pedidos de nacionalidade, seria basicamente isso o principal que o governo está propondo. É claro que a proposta de alteração à lei é enorme, tem muita coisa sendo alterada, que está sendo proposta a alteração, mas não acho interessante trazer aqui um vídeo falando sobre cada uma das alterações, porque vai se tornar um pouco maçante. Então eu foquei aqui nos pontos principais, que era nos tipos de nacionalidade que podem ser atingidos, que pode te prejudicar. Se você precisa saber se você pode hoje entrar com o seu processo porque você não tem certeza, entre em contato conosco pelos dados da descrição do vídeo ou por qualquer outro profissional advogado que atue nessa área e possa te auxiliar. Agora vamos sobre a probabilidade disso acontecer e se um dia vai acontecer e quando vai acontecer. Bom, a votação estava marcada para o final de setembro, não sabemos se eles vão de fato prorrogar para outubro, estamos aguardando a decisão do governo, mas uma vez que tenha a votação e os parlamentares aprovem essa alteração à lei, isso é enviado para o presidente. O presidente vai avaliar essa votação, vai decidir se ele promulga essa alteração à lei e uma vez ele promulgando, entra em vigência. Pela proposta aqui, eles querem colocar para entrar em vigência logo no dia seguinte. Então você que deixar para decidir se vai protocolar ou não logo depois da votação, você pode acabar perdendo a possibilidade, porque é muito instantâneo a alteração à lei. É claro que o governo pode alterar a proposta à lei, trazendo algum tipo de período de espera aqui, como fez no ano passado, tá? No ano passado eles colocaram 30 dias de espera, mas não sabemos se vão fazer isso de novo. Então não dá para contar com a incerteza. Se hoje você cumpre os critérios, já vai atrás. Agora sobre a probabilidade de ser aprovado. De fato, o governo tem ficado bastante preocupado com essa questão da concessão de nacionalidade por duas razões principais. A primeira, os serviços do IRN, as conservatórias, estão muito sobrecarregadas, muito mesmo, tá? A gente tem processos de neto de 2021 protocolados que ainda não foram concluídos. Então são processos muito antigos, de fato, porque era normal demorar mais ou menos 2 anos, mas 4 anos é muito tempo, sabe? E a verdade é que eles não têm mão de obra suficiente. Eles até abriram um concurso de 200 e poucas pessoas sendo contratadas para trabalhar no IRN, mas a verdade é que isso demora muito para acontecer e até para essas pessoas aprenderem a lidar com esses processos. Fora também o equipamento que eles usam, que são computadores super antigos. Então, quem já teve contato com a conservatória sabe que é pouco pessoal e o equipamento é precário. Não sabemos quando isso vai melhorar, se vai ser algo rápido, se vai ser algo lento, não temos ainda previsão. Então o governo está tentando de alguma forma reduzir o potencial de novos protocolos. Dessa forma, aumentando o tempo de nacionalidade para você poder pedir o seu pedido, né, ter tempo de residência maior, além de requisitos a mais que você teria que às vezes ficar mais tempo em Portugal e até mesmo deixando de possibilitar formas de nacionalidade hoje possíveis. Considerando esse principal fator, é bem provável que realmente seja aprovada essa alteração à lei. Já o segundo fator estamos numa época, infelizmente, anti-estrangeiros, né? Então, já até proporam ali a alteração à lei dos estrangeiros, limitando várias questões. Não foi aprovada ainda até a publicação desse vídeo, mas pode ser aprovada, né? Eu até falei no meu perfil aqui um vídeo específico falando sobre cada ponto que está sendo alterado, proposto, né, alteração na lei dos estrangeiros. E a verdade é que estamos no momento que o mundo todo está um pouco anti-estrangeiros, né? Alguns países só que não estão, e Portugal ele está entrando nessa linha de ser anti-estrangeiros e dessa forma reduzindo aqui o acesso à nacionalidade portuguesa. Então são esses dois principais pontos que podem fazer os parlamentares aprovarem essa alteração à lei. E eu realmente acredito que grandes pontos aqui podem ser sim alterados, como o tempo de residência, como a extinção da nacionalidade como ascendente de português, as mudanças para criança nascida em Portugal. Pode ser que a questão do judeu sefardita eles voltem atrás. Para ser honesta, talvez eles acabem voltando atrás, porque algum tempo atrás eles já tentaram tirar, né, a forma de nacionalidade como descendente de judeu sefardita, mas não deu muito certo. Então pode ser que agora eles desistam de novo. Vamos esperar aí para ter certeza, né? Então, em princípio, eu acredito que existe grande chance sim de haver alteração na lei, não em toda a sua totalidade, mas existe sim grande chance. Então, se hoje você tem esse direito, vai atrás. Lembrando que, para você pedir a sua nacionalidade por tempo de residência, como ascendente, como nascido em Portugal, você não precisa de advogado. Advogado é um instrumento para facilitar o seu acesso, porque o processo acaba sendo mais rápido, e também para garantir que a documentação está certa. Mas se você quiser fazer tudo sozinho, você consegue. Então, não deixe o seu direito dormir e você acaba perdendo essa possibilidade, tá bem? Lembrando que os nossos dados de contato estão aqui na descrição do vídeo e lembre-se também de acompanhar o meu perfil no Instagram, porque lá eu posto conteúdo com bastante frequência e sempre tem alguma atualização eu posto nos stories. Aqui no YouTube é um pouco mais difícil de postar conteúdo porque tem que ser um pouco mais longo, tem que ter mais edição, então por lá você acaba tendo acesso mais rápido às informações, tá bem? É isso, um grande beijo!